Olá, gente, boa noite. Sejam bem-vindos a mais uma live de quinta. Só tô esperando aqui nosso convidado e mais pessoas entrarem pra gente começar esse nosso momento. Então vamos lá começar mais uma live de quinta. Hoje, nessa última quinta-feira desse mês de outubro, né, nós vamos falar sobre um assunto que é muito importante. É uma carta do Papa Francisco, a Fratelli Tutti, que no nosso português significa todos os irmãos. E é uma carta, né, que é dedicada à fraternidade e à amizade social, para a construção de um mundo novo, mais pacífico e justo, e que recebe esse nome porque foi tirada de uma admoestação de São Francisco de Assis. E essa era a maneira dele se dirigir aos irmãos e irmãs, para propor uma forma de vida com sabor de evangelho. E para isso, né, hoje a gente vai receber o professor Alexandre, também finalizando esse mês dos professores, para conversar um pouco com a gente sobre esse tema. Vou colocar ele aqui. E por isso, também lembrando aí de São Francisco, por isso que eu iniciei já com essa música, que é a oração de São Francisco. E então vamos lá começar e a gente vai conversando sobre essa carta do Papa. Olá, Olá! Deixa eu ajeitar aqui. Olá, boa noite, Alexandre. É um prazer receber você aqui para conversar com a gente muito nessa obrigado. quinta. Vou pedir para você começar se apresentando para a gente, para quem está assistindo a gente também. Tá, ok. Bom, boa noite a todos e todas, aí a galera da Pastoral da Juventude de Nova Iguaçu. Eu queria agradecer muito o convite, né? A Diocese de Nova Iguaçu tem uma importância enorme para a minha trajetória pessoal, para minha caminhada. Acho que é a primeira vez assim que eu descobri de verdade o que era a Pastoral da Juventude, o que era essa Igreja Libertadora. Foi na primeira Romaria Estadual da Juventude, em 1992, que foi sediada aí na Diocese de Nova Iguaçu, né? E ela começou numa praça no centro de Nova Iguaçu e terminou lá na Paróquia do Prata, né? Com uma bela missa campal presidida por Dom Adriano Hipólito. Né? Um marco para mim, né? Participar daquela caminhada, a trajetória que foi feita, né? E tudo aquilo que envolveu aquela história. Eu fui da Pastoral da Juventude, evidentemente, né? A gente sai da PJ, mas a PJ não sai da gente, não é verdade? Verdade. Então, eu fui da Pastoral da Juventude no começo dos anos 90, né? Fui catequista do Crisma também, em 2 paróquias, na Arquidiocese do Rio de Janeiro, no Vicariato Suburbano, e participei de um processo de formação com o pessoal da região 2 da Diocese de Nova Iguaçu e nós do Vicariato Suburbano, um chamado Projeto Juventude, né, que foi também muito importante. Esse processo de formação aconteceu lá em Belfor Roxo, onde funcionava um seminário dos padres dos missionários do Sagrado Coração, né, hoje acho que é uma casa de encontro lá em Heliópolis, né. Depois eu fui catequista do Crisma, fui assessor de grupos de jovens, né, e atualmente eu sou do Movimento Fé e Política. Né, eu me chamo Jorge Alexandre Alves, sou professor do Instituto Federal do Rio de Janeiro, em Duque de Caxias, e sou da coordenação, né, nacional ampliada do Movimento Fé e Política. Aí sou professor sociólogo, sou professor de sociologia, né, estou aqui para bater esse papo com vocês. Eu não sei se minha internet está muito boa.
mas a gente vai tentando aqui. Eu já vou começar perguntando, né? Quais são as suas primeiras impressões sobre a Fratelli Tutti? Olha, Milena, a Fratelli Tutti é um documento belíssimo, né? E assim, para quem tem uma trajetória, né, dentro de uma espiritualidade libertadora, de uma pastoral libertadora, você vê um documento pontifício sendo escrito dentro do método ver, julgar e agir, é uma satisfação imensa, uma alegria imensa, é a confirmação de uma caminhada de toda a vida, né? Eu acho que esse documento, né, que o Papa escreveu, a Fratelli Tutti, que juntamente com a Laudato Si, acho que coloca o Papa Francisco dentre os grandes nomes do catolicismo nos últimos 150 anos, eu diria. Né? Me remete muito à figura de São João XXIII, que também escreveu dois documentos importantíssimos, né? No seu breve pontificado, né? A Passa em Terris, acho que tem a mesma importância, teve a mesma importância nos anos 60, que tem hoje a Fratelli Tutti, e um outro documento que São João XXIII escreveu, que foi Mater et Magistra. Então, para mim, o Papa Francisco ele se coloca ao lado de figuras como João XXIII e Paulo VI na história recente da Igreja. Eu estou até empolgadíssima com esse tema e com você falando também. Fiquei até arrepiada quando você falou da Romaria aqui na Diocese, com Dom Adriano, que é símbolo também de luta, de perseverança. Então, vamos lá, que eu estou muito feliz aqui. E o Papa Francisco acertou nessa carta, na Fratelli Tutti? Olha, no conteúdo eu não tenho a menor sombra de dúvida, né? E ele tem uma presença de espírito, uma perspicácia e revela ao longo de todo o documento, né, o quanto antenado Francisco é em relação às grandes questões do mundo e também em relação às grandes questões da Igreja, né? Se me permite aqui, eu queria ler um parágrafo que eu acho que tem muito a ver com os dias de hoje, com aquilo que a gente vive do ponto de vista religioso no Brasil e de uma forma particular dentro da Igreja, né? Ele diz assim no parágrafo 46, deve-se reconhecer que os fanatismos que induzem a destruir os outros são protagonizados também por pessoas religiosas, sem excluir os cristãos que podem fazer parte de redes de violência verbal através da internet e vários fóruns ou espaços de intercâmbio digital. Mesmo nos mídias católicos é possível ultrapassar limites, tolerando-se a difamação e a calúnia e parecendo excluir qualquer ética e respeito pela fama alheia. Eu acho que diz muito, né, do que ele dissertou. Eu só acho, muito pessoalmente aqui, quem sou eu para sugerir alguma coisa ao Papa, né, longe de mim isso, que o nome seria mais perfeito ainda se fosse Fratelli et Sorelli Tutti. Todos os irmãos e irmãs. Amei. E ele realmente está antenado demais com tudo que está acontecendo na igreja. E assim, eu particularmente tenho vivido umas aventuras aí com as pessoas que se dizem muito cristãs, mas são fanáticas, e me vi muito nesse parágrafo que você leu agora. Vou pular aqui para a próxima. E o Papa Francisco, né, assinou a carta em cima da tumba de São Francisco de Assis. Qual o significado traz para nós? Bom, o Poverello de Assis foi talvez a grande testemunha de que o cristianismo a partir dos pequenos, né, numa época em que se vigoravam o fausto, a riqueza, o luxo e uma vida abastada das próprias autoridades religiosas, o São Francisco de Assis dá um belo testemunho de simplicidade, né, e de um olhar para o outro, né, dentro do contexto da Idade Média, dentro do que a mentalidade da época era possível alcançar, né. Francisco de Assis foi um nome que se imortalizou na história, a ponto de nós, 800 anos depois, a gente continuar a falar dele, né. Tantos santos e santas que a igreja possui, Francisco de Assis é um nome sempre recorrente. Então, eu acho que é muito significativo que o Papa Francisco vá assinar, né, diante do pobre de Assis, um documento que conclama a todos, né, para um mundo novo, para um mundo justo, para um mundo fraterno, para um mundo igualitário, né, um mundo onde todos sejam irmãos, como cantava São Francisco no Cântico das Criaturas.
Sim, e eu faço parte, né, de uma paróquia de São Francisco, de um grupo jovem de São Francisco, que a gente fez uns encontros nesse mês, Francisco na Real, que a gente estava ligando temas que Francisco falava à atualidade, temas da atualidade. E a gente foi pesquisar, né, sobre a vida de Francisco mais, e a gente viu que depois de Jesus, é um dos sinais mais fortes do cristianismo, a vida de Francisco e tudo que ele pregou. Então, São Francisco realmente merece o papel de destaque que ele tem e os ensinamentos dele também. E a gente também está utilizando o método Vejo Gaia Gina aqui nesse roteiro, tá? Então, estamos muito felizes. E já no primeiro capítulo... Deixa eu fazer a pergunta de novo. Já no primeiro capítulo, o título é A Sombra de um Mundo Fechado, em que o Papa diz que a sociedade nos faz vizinhos, mas não irmãos. Como você enxerga essa realidade a partir da nossa sociedade hoje? Olha, né, a gente vive um momento muito triste na história do mundo, né? De um avanço enorme, né, da tecnologia, de um avanço enorme da capacidade de conexão de mercados, de pessoas, de aplicativos, né? Mas a gente se esqueceu um pouco da dimensão da solidariedade, da dimensão da compaixão, da dimensão da fraternidade, né? É um mundo onde cada vez a gente está mais conectado, onde cada vez mais as redes digitais fazem parte da nossa vida, mas é ao mesmo tempo uma sociedade onde cada vez mais estamos sós, né? Onde cada vez mais as patologias da alma, né, da psique, elas são cada vez mais fortes, elas afetam cada vez mais as pessoas, e é onde cada vez também mais há desigualdade social. Né? É uma grande contradição a gente ter tamanha tecnologia disponível e a gente vê gente que não consegue beber um copo d'água potável, né? Vê gente que não tem casa, né? Vê gente que está dormindo na rua todos os dias. E isso é muito triste. Né? Então, o Papa ele percebe muito bem essas situações, todas essas realidades, não à toa que ele falava da necessidade da igreja ser um hospital de campanha, de ir até as periferias existenciais, né? E ele reproduz, ele repete isso ao longo de todo o documento. Né? Ele, nesse primeiro momento, ele faz esse chamamento, essa sensibilização a respeito da realidade que o mundo passa hoje. Sim, o João comentou aqui que ontem mesmo a Prefeitura de São Paulo despejou 80 famílias na porta do Padre Júlio, em meio a uma pandemia. Famílias com crianças, muita tristeza. E a gente vê muito isso e, assim, a nossa sociedade está muito, eu acho que, não perceptível ao outro, porque a gente passa, mas só que não olha para aquela pessoa. Oi? Verdade, e o padre Júlio Lancelotti, acho que talvez seja o maior testemunho do evangelho que a gente tem numa cidade, numa grande cidade. Né? Na maior cidade do Brasil, na cidade mais rica do Brasil, e a gente vê é uma situação deplorável, são quase 30 mil pessoas morando nas ruas em São Paulo. Né? Aqui no Rio de Janeiro são 16 mil, é uma situação extremamente grave. Quisera nós aqui na cidade do Rio de Janeiro ter um Júlio Lancelotti perambulando pelo centro da cidade, acolhendo essas pessoas, né? E você veja a crueldade do gesto da prefeitura, né? Em plena campanha eleitoral, né? Você vê lá as autoridades pegam, despejam as pessoas e despejam as pessoas, além de tirarem as pessoas do seu teto no contexto de pandemia, ainda jogam na porta do padre Júlio Lancelotti, né? É uma dupla crueldade. Eu achava que a gente não iria mais viver esse tipo de situação no Brasil, infelizmente. Eu acho que essa pandemia veio para saltar também essa questão social, porque ficou muito visível que muitos têm muito e muitos têm muito pouco, e desaproximou mais ainda a nossa sociedade. E essa questão assim de moradores de rua, realmente, eu fui no centro de São Paulo, eu não sei como, eu acho que fala um centro ali, e a quantidade de morador de rua é impressionante. Então, assim, o trabalho do Padre Júlio atualmente
agora que a gente está com o coração tão ferido, com a nossa sociedade está tão ferida, eu acho que é muito importante e crucial também para a igreja. É um grande Sim. exemplo. Não resta dúvida, né? É um homem santo, Padre Júlio. Então, vou fazer a próxima pergunta aqui. Depois, o Papa dedica um capítulo inteiro à passagem do samaritano, que ele intitula Um Estranho no Caminho. Quem são os estranhos na nossa sociedade? Olha, Milena, se eu fosse pensar aqui do ponto de vista da academia, da universidade, né, a gente poderia falar, né, a palavra estranha em inglês é queer, né, e a gente tem aí os estudos queers, os grupos queers. Eu acho que hoje, né, até pelo contexto da declaração recente do Papa, né, nada causa mais estranhamento do que as questões de gênero, do que as questões da sexualidade, né, e causa tanta polêmica desnecessária quando a gente se esquece aquilo que está escrito, né, lá na Carta de São João, que Deus é amor. Né? A gente só pode amar a Deus a quem a gente não vê se a gente é capaz de amar o próximo a quem a gente vê. Né? Jesus jamais falou nos evangelhos a respeito do comportamento sexual dos indivíduos, né? Ele falou do amor, ele pregou o reino, né? Ele pregou justiça, paz, solidariedade. Né? Então, o mais estranho é exatamente aquele que está do meu lado, aquele que está do meu lado, mas é tão diferente de mim que eu não o reconheço como alguém sujeito de direitos como eu. Né? É muito difícil no mundo atual a gente lidar com a diversidade, seja ela religiosa, seja ela de gênero, sexual, racial, né? E é muito difícil também a gente lidar com a desigualdade. Né? É cada vez mais as pessoas querendo se encastelar, né, dentro dos condomínios, dentro dos shopping centers, né, e também cada vez mais querendo enquadrar e controlar os corpos, né, das pessoas, sobretudo dos mais jovens, das mulheres, né, dos homossexuais, das lésbicas, dos transgêneros. Eu acho que nesse sentido, né, o estranhamento, o bom samaritano, né, o bom samaritano, a parábola nos ensina que, independente de quem está à beira do caminho caído, né, cabe a nós acolher, cabe a nós socorrê-lo. É nesse sentido. Nossa, é perfeito. Eu acho que eu não tenho nem muito o que acrescentar. E é realmente isso, né? Essas pessoas que são diferentes da gente, que a gente acha mais difícil de aceitar, pra gente são os estranhos, mas que pra Deus é todo mundo igual, e Jesus pregou isso, o amor, né? A gente não chega a Deus se a gente não passar pelo outro, pela vida do outro. É isso aí mesmo. Isso aí, a essência mais pura do cristianismo. Sim, o amor. Para a próxima aqui. Pensar e gerar um mundo aberto que acolhe as periferias é uma utopia? Pensando no Brasil polarizado, você enxerga caminhos para isso? Olha, Milena, eu não acho que é uma utopia. Eu acho que é uma exigência. Né? Eu acho que o nosso mundo só tem futuro, a civilização humana só tem futuro se a gente for capaz de acolher a todos e tornar todos sujeitos de direito, de conferir um mínimo de dignidade para todo mundo. Né? Esse é o caminho. Né? E isso passa por uma sociedade fraterna, isso passa por relações igualitárias, isso passa por cuidado com a natureza e com o ambiente, pelo respeito a esse grande organismo vivo que é esse nosso planeta, que é o único que nós temos. Né? Se estragar esse, não vai ter outro. Né? Nós estamos no limiar de uma catástrofe ambiental e climática de gravíssimas proporções, que afetará o futuro das próximas gerações. Né? Portanto, não há outro caminho senão esse caminho da solidariedade, esse caminho da igualdade, esse caminho de uma sociedade com menos consumo, né? Esse caminho de uma sociedade que seja capaz de ter maior harmonia. Né? E eu não falo aqui de uma harmonia boba, né? Dessa coisa de abraçar a árvore, mas eu falo de cuidado. Né? E esse cuidado passa também pelo cuidado com os seres humanos, pelo cuidado com aqueles que estão mais à margem da sociedade, né? Passa também, né, com a preservação daquilo que nos sobrou, né, de bioma, de ecossistemas, né, e também da nossa responsabilidade como seres conscientes, como únicos seres com racionalidade neste planeta, diante dos outros seres vivos que não têm essa racionalidade e que sequer imaginam o que pode estar por vir a acontecer com cada um e com cada uma deles.
Então, eu acho que não é uma utopia, é uma exigência, né? E para nós cristãos, para nós seguidores, né, de Jesus de Nazaré, né, isso, para além de uma exigência, é um compromisso, é uma missão também. Né? E sobre o mundo, sobre essa sociedade polarizada em que a gente vive, né, eu acho que vai ser muito difícil a gente transformar, né, esse estado de coisas que nós vivemos em curtíssimo prazo. Né? Isso exige de nós descobrir novos meios de comunicação, novas formas de estabelecer maneiras de acolher a diferença, de acolher quem não pensa como a gente. Né? Agora, isso vai demandar um longo processo que eu para mim, passa pela educação popular, passa, né, sem querer entrar no clichê do trabalho de base, não se trata de resgatar, de retomar o trabalho de base, porque a gente não pode fazer hoje, em plena era da internet e das redes sociais, o que a gente fazia quando eu tinha 18 anos, lá na época da Romaria da Juventude, da primeira Romaria Estadual da Juventude. Né? Isso não cabe mais. Né? Agora, é necessário que a gente, com muita criatividade, com muita assertividade, a gente desenvolva novas formas, novos métodos, novos conteúdos para comunicar, para formar, né, para fazer aquilo que é fundamental e necessário para transformar uma sociedade. Né? Produzir consciências, formar consciências. Né? O trabalho de conscientização, portanto, é a chave para isso. Só que é um trabalho de formiguinha, é um trabalho que a gente não vai encontrar, né, eco rapidamente, que a gente não vai ganhar milhões de seguidores nas redes digitais, infelizmente, mas é um trabalho que a gente tem que fazer com muita perseverança, com muita insistência, né? Aonde quer que nós estejamos, né? Na igreja, na escola, no mundo do trabalho, na universidade, né? Nas atividades de fronteira, né? As pessoas que trabalham com a população de rua, né? Com os doentes, com os presidiários, né? Que se colocam, que se dispõem a estar nas comunidades. Eu acho que é isso. E acolher também, né? Talvez para nós cristãos católicos, né? Numa sociedade cada vez mais plural do ponto de vista religioso, talvez nem caiba a nós o protagonismo desse processo. Mas talvez caiba a nós a humildade de olhar o caminho, olhar a novidade que vai surgir, porque eu tenho certeza que vai surgir, e seguir essa novidade. Eu acho que a minha internet está... Não, eu estou te vendo aqui perfeitamente. Ah, é? Parece travada aqui para mim. Mas só completando, até a igreja está muito percebendo isso também. A campanha da fraternidade esse ano falou sobre isso, sobre o cuidado com o outro, né? Viu, sentiu compaixão e cuidou dele. Não necessariamente nessa ordem, mas a igreja está preocupada também com isso. E assim, a gente enquanto cristãos, se não abrir os olhos para as questões sociais, a gente perde o sentido da nossa fé. Então é muito importante essa questão aí sobre cuidar do outro também e formar pessoas que olhem mais pro outro e percebam mais as dores dos outros e não olhem só para si, né? Sim, exatamente. Né? A nossa fé é a fé de um perseguido político, né? Jesus, como diz o Frei Beto, ele não morreu de um acidente de camelo numa esquina de Jerusalém, né? Nem morreu de cansaço na marcenaria que herdou de José em Nazaré. Né? Ele morreu crucificado, né? Ele foi assassinado por 2 poderes políticos no seu tempo. Sim, e imigrante também, então Jesus é um sinal de muita coisa para a gente, só a gente perceber. Sim, sem dúvida nenhuma. Então, vou fazer a próxima perguntinha aqui. Em um dos capítulos, o Papa dedica a falar de uma política melhor, como a gente em tempos de eleições pode fazer uma política melhor. Olha, eu acho que o critério para nós cristãos está lá nas bem-aventuranças, né? Eu acho que ali tem um programa, né? A gente vai encontrar coisa parecida também lá em Lucas 4, né? No anúncio do ministério de Jesus, né? Eu vim para anunciar a boa nova aos pobres, da libertação dos cativos, né? Um ano da graça do Senhor. Né? O que representa isso hoje? Né? Eu acho que
Antes de mais nada, a gente olhar para esse cenário que a gente vê eleitoral, que é tão complicado, e tentar ter o discernimento para saber, né, quais são aqueles grupos, aqueles partidos que estão promovendo causas populares, de fato causas populares. E ao contrário, quem são aqueles grupos e aqueles partidos que estão promovendo o ódio, que estão promovendo a morte, que estão promovendo as fake news, que estão promovendo a violência, né? Eu acho que cristão não pode votar em candidato da milícia, por exemplo. Né? Cristão não pode votar em candidato que defende a intolerância, que defende o ódio em nome da fé. Né? Cristão não vota em quem faz arminha. Então a gente tem aí uma série de elementos. Torturador. Né? Exatamente. Então a gente tem que estar muito atento para isso, com uma sensibilidade muito à flor da pele. E entender também que não basta apenas a gente eleger A, B ou C, né? Preciso tomar conta. Né? De novo, parafraseando o Frei Beto, né? Política é igual panela de pressão, só funciona na pressão. Né? É que nem feijão cozinhando, tem que botar na pressão. Então a gente tem que acompanhar, né, os nossos representantes, os vereadores, nesse caso os vereadores, tem que acompanhar direitinho os gastos da prefeitura, né, para poder saber exatamente qual é a melhor escolha para a cidade. Né, e olhar para aquilo que está acontecendo agora. Estes que estão hoje no poder merecem mais uma vez o nosso voto? Né? Essa que é a questão. Né? É desafiador, é difícil a beça, é um terreno árido, né? A gente pode não gostar de política, é legítimo isso, mas é bom sempre lembrar, né? Se a gente não se envolve, se a gente não procura conhecer, alguém vai fazer por nós. Né? Não existe espaço vazio na política. Alguém vai sempre ocupar esse espaço e vai decidir em nosso nome. Se a gente não, mesmo tendo dificuldades, mesmo não gostando muito, se a gente não se compromete, se a gente não procura entender como funciona, alguém vai decidir em nosso nome. E aí depois a gente não vai poder reclamar. Sim, e é uma decisão, né, que a gente toma que vai ter consequências, né? 4 anos. E não só 4 anos, né? Pode ter consequências a longo prazo. Então, assim, é importante... Sim, dúvida nenhuma. Sim, e é importante a gente perceber em quem a gente está votando e também, depois disso, após o que está acontecendo, como você falou, ocupar esses espaços que também são da sociedade, da população. Deixa eu aqui achar a próxima. E o Papa, né, nos convida a sermos percursores de um mundo novo. Calma aí. De um novo encontro de paz. Na prática, com tamanha desigualdade social. Isso é possível? Assim, o salmista dizia que a paz é fruto da justiça. Então não há paz possível sem justiça social. Né? Não há paz possível se não houver igualdade entre os indivíduos. Não há paz possível se não houver respeito à pluralidade e à diferença. Né? Então, a paz ela é possível, só que ela é um caminho muito longo. Né? E a gente, o Pedro Casaldáliga dizia não querer a paz dos critérios. Né? Dai a paz que não nos deixe em paz. Então, esse é um processo permanente de mobilização, de luta, de engajamento, de construção e de sonho também. Né? Produzir a justiça é condição fundamental para a paz. Né? Não há paz se a gente não for capaz de ter um mundo justo. Né? A gente não vai ter um mundo em paz se o mundo não for justo, se não estiver acessível para todos e para todas. Sim, perfeito. E qual deve, né, ser o papel das religiões na construção desse mundo fraterno, de acolhida com uma nova política? Bom, assim, me lembra um pouco, né, uma história que está lá no Evangelho de Marcos, se não me engano, lá em Marcos capítulo 9, né, em que os discípulos vão lá fazer queixa para Jesus, né, porque tinha alguém expulsando os demônios em nome de Jesus. E não era do grupo dos 12, né? Então ficou aquela treta. Jesus fala, olha, deixa eles, né? Porque se eles não estão contra, eles estão a nosso favor. Então todas aquelas pessoas, né, que pregam a justiça, a concórdia, a fraternidade, a igualdade, que lutam e que sonham por um mundo melhor, são nossos parceiros e nossas parceiras, são nossos companheiros e companheiras nessa jornada rumo àquilo que para nós é o reino de Deus.
né, que a gente entende como alguma coisa para a vida após a morte, mas que começa aqui agora, né, com a construção da justiça, da paz, da igualdade. Né, e assim, os anjos, no nascimento de Jesus, a gente costuma dizer, né, inspirados pelos anjos lá que cantaram no Evangelho de Mateus, glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens de boa vontade. Né? E, portanto, o papel das religiões é esse, né? Juntar todas as pessoas de boa vontade, né? E, de alguma maneira, é fundamental que haja também esse diálogo, né, entre as religiões e, no nosso caso do cristianismo, entre as diferentes confissões cristãs, através do ecumenismo, para a produção desse mundo novo, desse mundo justo, desse mundo fraterno e igualitário. As religiões, elas têm um papel fundamental. Um dos grandes males da atualidade é o extremismo religioso, é o fundamentalismo religioso, é o ódio em nome da fé. Né? Hoje nós tivemos um atentado infeliz lá na França, né, que infelizmente vitimou uma brasileira que residia lá na cidade de Nice há 30 anos já. Né? E veja só, né, a gente não pode, em nome da fé, que deveria nos elevar, que deveria nos fazer melhores, né, a gente não pode produzir a morte, a gente não pode produzir o rancor, a gente não pode produzir a violência. Então as religiões, elas têm um papel fundamental nisso. E aí, para finalizar a questão, né, contar uma história que certa vez eu ouvi do Leonardo Boff, em que ele estava num congresso de religiosos, né, de teólogos do mundo todo, de várias religiões, e apareceu por lá o Dalai Lama, né, o líder do budismo tibetano. E lá pelas tantas, né, numa roda de conversa lá com os grandes teólogos, autoridades, né, o Leonardo Boff foi conversando com o Dalai Lama, resolveu dar uma provocada nele. Isso o Leonardo Boff contando, né, pensei que ele ia puxar a brasa para a sardinha das religiões orientais, tudo. E o Boff perguntou, santidade, qual é a melhor religião na sua opinião? E o Dalai Lama virou para ele e falou, olha, a melhor religião é a que te faz melhor. Muito isso, e a religião tem que nos aproximar de Deus, né? Nos fazer melhores. Porque não adianta a gente sair da missa e aquilo não mudar nada na nossa vida, por exemplo. Sim. Porque a gente só é melhor quando a gente se abre aquilo. Se a gente tiver entregue aquilo, a nossa fé, e saber o que Jesus pregou também, né? Eu acho que a gente tem que levar muito em consideração o que ele fala pra gente. E às vezes a gente se esquece no dia a dia, na correria, e a gente acaba se distanciando do que ele queria mesmo. E eu quero saber se tem mais perguntas aqui de quem está assistindo a gente, que eu tô indo para a última já. Quem tem mais perguntas aí, galera? Então eu acho que eu vou fazendo a última, que aí se tiver mais a gente vê depois, né? E só falar que esse papo aqui tá muito, muito bom. E é uma carta, né, do Papa que, assim, chama muito a nossa atenção e é muito atual. E a gente tem que realmente conversar sobre, ter mais rodas de conversa pra gente ver o mundo que a gente tá. E o João mandou uma. Só tem que enxergar. Se é possível ligar a Fratelli Tutti a Laudato Si. Com a Laudato Si. Grande João Oscar, né? Grande figura e liderança da Pastoral da Juventude. Ô, João, eu acho que você não pode entender, não dá para desvincular a Fratelli Tutti da Laudato Si. Né? Não dá para pensar num mundo de irmãos e irmãs sem um mundo que seja capaz de resgatar a obra da criação. Né? A Laudato Si é um outro documento belíssimo que o Papa escreve, considerado pelos ambientalistas o principal documento ambiental do século, da década. Né? Então isso coloca um peso muito grande que no que escreve o Papa Francisco. Eu acho que de alguma maneira a Laudato Si, a Fratelli Tutti, ela completa a Laudato Si. Né? Se na Laudato Si você tem lá a crítica à predação ambiental, né? A crítica à redução da natureza à condição de mercadoria, na Fratelli Tutti você tem uma crítica severa, uma crítica
potente, contundente em relação a essa economia de mercado. Eu até havia separado aqui, tem um trechinho que lá do parágrafo 168, né, veja só o que o Papa diz, né, o mercado por si só não resolve tudo, embora às vezes nos queiram fazer crer neste dogma de fé neoliberal. Trata-se de um pensamento pobre, repetitivo, que propõe sempre as mesmas receitas perante qualquer desafio que surja. O neoliberalismo reproduz-se sempre igual a si mesmo. Né? É a primeira vez, né, que a gente vê um bispo de Roma, né, a liderança suprema do catolicismo, ser tão contundente em relação ao capitalismo, em relação à sociedade de mercado. Eu acho que isso só é possível em função da percepção e da sensibilidade que o Papa teve ao se debruçar sobre a questão ambiental e perceber que essa mesma economia de mercado está esgotando o planeta e está colocando em risco o nosso próprio futuro como civilização humana. E é bom sempre dizer, né, extinções em massas aconteceram outras vezes na história natural desse planeta. Né? A gente não tem garantia nenhuma de que isso não possa acontecer conosco no futuro também. Sim. E a Gláucia F. Lima também mandou uma aqui. Qual é o maior desafio das juventudes no Brasil hoje? Ah, Gláucia, pergunta difícil para mim, que não sou mais jovem há algum tempo. Eu acho que quem tem que responder é a Milena, mas eu entendo que o maior desafio das juventudes hoje, no Brasil de hoje, é construir um futuro mais fraterno e solidário. Né? Um futuro sem tantas polarizações. Talvez a nossa geração... A Gláucia foi da Pastoral da Juventude comigo lá na Arquidiocese do Rio de Janeiro nos anos 90 também. Né? Eu acho que talvez a nossa geração tenha falhado nesse sentido, não por nossa causa individual, mas tenha falhado nesse sentido e tenha ajudado a produzir esse caldo de cultura baseado no ódio que nós vivemos hoje. Eu acredito que a juventude ainda possa... ser capaz, as juventudes possam ter uma contribuição muito efetiva na construção da civilização do amor, para lembrar lá um documento que o Papa João Paulo II escreveu nos anos 80. Sim, eu acho que é sim um grande desafio para a gente que está agora na juventude, as nossas sociedades, a forma que as coisas têm acontecido, mas também a gente vê caminhos, né, para chegar a essa civilização do amor que a gente tanto almeja. E eu acho que a gente não perde a esperança, mas continua a caminhar no que Cristo pregou pra gente e ser o melhor da gente para a sociedade. Então, olhar o outro, são pequenas coisas que a gente vê, que a gente pode enfrentar com essas dificuldades, né? Com esses pequenos detalhes, que vai fazer a gente chegar mais longe e ter, quem sabe, Deus quiser, um mundo mais justo, mais fraterno e que se preocupe mais com o outro. E o outro também é a nossa casa comum, né? Isso mesmo, é isso mesmo. Então eu vou fazer aqui a minha última pergunta e estou muito feliz com a nossa conversa de hoje, muito mesmo. E qual o recado, né, que você deixa para quem está lendo ou para quem vai ler a Fratelli Tutti? Olha, para quem vai ler, não deixa de ler, né? Porque é um documento primoroso, né? Um documento muito bonito, muito profundo, né? De um homem que veio lá do fim do mundo, como ele mesmo disse, quando foi eleito bispo de Roma, né? E que talvez seja a grande liderança em nível mundial que a humanidade tem hoje. Né, num grande vácuo de política que nós temos hoje, o Papa Francisco talvez seja o grande estadista do momento. Né? Por isso, talvez ele seja tão atacado, tão criticado. Né? As redes sociais são muito injustas com o Papa Francisco hoje. Né? Então, não deixa de ler o documento, a primeira coisa. E quem está lendo o documento, né, leia com os olhos para o outro, leia com empatia, né? Leia... esperando ser surpreendido, leia desarmado, né? Porque aí esse documento eu diria que é um tesouro que a gente tem que explorar e que a gente ainda vai conversar muito, ainda vai ter muito debate, ainda vai ter muita coisa a ser dita a respeito desse documento. Tá? Eu também queria dizer, antes de finalizar, que eu estou muito feliz com a conversa,
né? E muito honrado pelo convite aí da Diocese de Nova Iguaçu, da Diocese de Nova Iguaçu. Tá? Fiquei muito feliz com a conversa e com esse diálogo agora, muito fecundo. Sim, e só para acrescentar que o Papa Francisco, assim como o São Francisco, né? Jesus falou, vai lá e reconstrói a minha igreja. Eu acho que ele está muito empenhado em dar uma outra visão da igreja para o mundo. E isso é muito importante para nós católicos. E salve o Papa Francisco. Salve o Papa Francisco. Vida longa ao Bispo de Roma. Sim. Queria que você encerrasse esse momento, né, fazendo alguma oração. Se você quiser citar um trecho do livro ou uma música. Eu separei aqui, né? Deixa eu pegar aqui. Eu separei aqui um trecho que eu acho que tem muito a ver com esse documento, né? Recentemente, Dom Pedro Casaldáliga, ele nos deixou, né? E Pedro Casaldáliga foi talvez o cristão mais coerente que eu já vi, né? O Frei Beto também diz isso, né? E eu concordo, né? Uma figura que viveu integralmente, radicalmente o evangelho, a opção pelos pobres, e assumiu para si todas as lutas e todas as dores do povo do qual ele foi pastor, lá na região centro-oeste, na prelazia de São Félix do Araguaia. Então, tem um belíssimo poema dele, que é a Canção da Foice e do Feixe, né? Foi escrita nos anos 70, né, junto com um conjunto de outros poemas, chamado Antologia do Araguaia, se eu não me engano. Né? Eu vou ler um trecho para vocês. Né? Me chamarão subversivo, e lhes direi, eu sou. Né? Por meu povo em luta, vivo. Com meu povo em marcha, vou. Tenho fé de guerrilheiro e amor de revolução. Entre evangelho e canção, sofro e digo o que quero. Se escandalizo primeiro, queimei o próprio coração ao fogo desta paixão, cruz de seu mesmo madeiro. Incito a subversão contra o poder e o dinheiro. Quero subverter a lei que perverte ao povo engreio, e ao meu governo encarniceiro. Meu pastor se faz cordeiro, servidor se fez meu rei. Nossa, que lindo. Eu acho que caiu muito bem para a gente encerrar nossa conversa. Eu quero agradecer muito, muito em nome da Pastoral por esse momento, a você ter compartilhado um pouco conosco, né, mais sobre a Fratelli Tutti, e foi muito bom. Muito obrigada, Alexandre. E fica aí o convite para próximas oportunidades. Sempre que quiserem, eu tendo tempinho, estou sempre à disposição, viu, Milena? Manda um abraço aí pro povo aí da Diocese de Nova Iguaçu, da Pastoral da Juventude, né? E sigamos, né? Com a PJ aqui, PJ lá e com a PJ de qualquer lugar. Tá? Beijo grande em todos aí, uma boa noite. Muito obrigada, tá? Fica com Deus. Tchau, tchau. Até a próxima, tchau. se Deus quiser. Então, gente, essa foi a nossa live de quinta de hoje, dia 29 de outubro, a última de outubro. Eu queria só esse momento aqui para agradecer a todo mundo que está acompanhando aqui com a gente e agradecer a todo mundo que está aqui por trás, que faz esse momento acontecer. Muito obrigada, galera. E fiquem com Deus. Até a próxima quinta. A Simone vai estar aqui com vocês. E tchau, tchau.